Dom Luís I, a quem chamaram o Popular, era filho de Dom Fernando de Saxe-Coburgo, Dom Fernando II e da Rainha Dona Maria II. Nasceu em Lisboa em 31 de outubro de 1838 e morreu em Cascais em 19 de outubro de 1889. Subiu ao trono em 1861, um trono para o qual não estava inicialmente preparado, mas um trono que soube prestigiar e honrar de uma forma magnífica. Foi fundamentalmente um profundo respeitador da vontade democrática e um profundo respeitador dos direitos dos seus súbditos, como foi o caso do célebre protesto contra a visita da rainha Dona Maria Pia à Itália com o rei Dom Carlos, então príncipe real, para o apresentar aos avós, e que levou à rua Feliciano Guimarães, o pomada florestal, pois Dom Luís saiu à estacada a defender o direito de protesto desse seu súbdito. Dom Luís I estava em Paris na companhia do infante Dom João, em visita, digamos, oficial à França de Napoleão III. Ainda era então o infante Dom Luís, era rei Dom Pedro V. E, quando estavam a ser recebidos por Napoleão III, receberam a notícia da morte do infante Dom Fernando. Imediatamente foram para a Inglaterra, embarcaram em Portsmouth, no Oneida, e vieram para Lisboa. E chegaram a Lisboa no dia 14 de novembro de 1861, às 7 horas da manhã. Dom Luís não sabia até que ponto era trágica a situação familiar e só se apercebeu de qualquer coisa de muito estranho tinha acontecido quando o Marquês de Lolé, que o foi receber ao cais de Belém, o tratou por majestade em vez de o tratar por alteza. Aí apercebeu-se ele de que uma grande tragédia tinha sucedido. E realmente tinha sucedido a tragédia da morte de Dom Pedro V. Quando chegou ao palácio, onde o infante Dom Augusto estava doentíssimo, Dom Luís, rei, sem estar à espera de o ser, rei talvez até sem estar preparado para o ser, viu como a multidão exigia responsáveis, apontava a possibilidade de um homicídio, no que dizia respeito à morte de Dom Pedro V e do infante Dom Fernando. O funeral de Dom Pedro V foi uma das maiores manifestações de dor vistas em Portugal. Foi uma coisa esmagadora. E logo a seguir à morte de Dom Pedro V, morre o infante Dom João. O infante Dom João era o comandante dos lanceiros
Tinha estado com o seu irmão, o rei Dom Luís, em França. Nada fazia prever que viesse morrer daquela maneira. E, novamente, se levantou a hipótese de um conluio regicida contra a família real. Os lanceiros, de quem Dom João era comandante, entraram em estado de revolta. E chegou o relatório médico da autópsia de Dom Pedro V, feito pelas eminências médicas do momento em Portugal, e confirmavam aquilo que tinham dito os médicos assistentes. Dom Pedro V tinha morrido de uma febre tifoide. Arredava-se, portanto, a hipótese de homicídio. Mas foi uma suspeita que ficou sempre, vagamente, no coração do povo português, que aquilo não tinha sido uma coisa natural. Bom, o início do reinado de Dom Luís I foi muito atribulado. Podemos dizer que foi um início de reinado de grande tumulto. Para começar, era chefe do governo o Lolé, e para derrubar o gabinete Lolé aconteceu no norte um movimento militar e civil, uma espécie de Maria da Fonte, a que deram o nome de Maria Bernarda. Lideravam a Maria Bernarda um capitão Silva Macedo e um civil José da Mota, que era um conhecido patuleia de Braga. A base de tudo aquilo era o protesto contra os impostos. Mas, no fundo, aquilo que eles queriam era derrubar o governo Lolé. Proclamaram em nome de Saldanha. Mas Saldanha disse que a situação no país era de tal maneira grave que ele não se queria meter em aventuras políticas. Então, a sedição fracassou. Foram presos os principais responsáveis, mas pouco tempo estiveram presos. E pouco tempo estiveram presos porque logo, em 1862, casou Dom Luís I. E casou com Dona Maria Pia de Saboia, filha do rei Vítor Manuel, que estava então envolvido na Guerra da Unificação Italiana. Ele estava às voltas com a Unificação Italiana. E a rainha tinha 15 anos quando chegou a Lisboa, em outubro de 1862. Mas a agitação continuou. Houve agitações em Coimbra, em que os estudantes se revoltaram contra os mestres. Houve uma agitação no norte, fundamentalmente no norte, quando, em 1863, acabaram os morgadios. Houve, portanto, a abolição dos morgadios. Conseguiu resolver-se o problema das Irmãs de Caridade. Lembram-se as Irmãs de São Vicente de Paula, no reinado de Dom Pedro V, as Irmãs francesas, que estavam a dar aulas e a ganhar dinheiro quando tinham vindo para cá para socorrer por causa das epidemias, para socorrer o povo. Pois resolveu-se o problema das Irmãs de Caridade, embarcaram no navio de guerra para a França, foram-se embora. E, dentro de toda esta agitação, duas mortes vêm a lutar a causa do liberalismo. A morte de José Estevão e a morte de Passos Manuel. Foram dois momentos muito tristes para todos aqueles que tinham o grande ideal do liberalismo. É claro, como também foi um momento muito triste quando, em 1866, os miguelistas souberam que no exílio tinha morrido o Sr. Dom Miguel. Mas continuava o reinado de Dom Luís. Mantinha-se o gabinete Lolé. Era um gabinete formado pelos históricos. E o gabinete Lolé tinha uma característica engraçada. Ele mudava o gabinete com uma certa frequência, mas mantinha sempre Sá da Bandeira. E é a esta situação que se deve, por exemplo, o Banco Nacional Ultramarino, para incrementar o fomento nas colónias. O fim do monopólio dos tabacos, com a criação de uma superintendência de Estado que protegia o fabrico e a comercialização dos produtos das tabaqueiras. Houve a criação de um campo de manobras em Tancos, um campo de manobras para o Exército, um campo muito bom de manobras para o Exército, e a exposição industrial. Portanto, pode-se dizer que depois de um começo extraordinariamente conturbado, parecia que tudo ia entrar numa certa pacificação. Sucedeu ao governo de Lolé o governo de Sá da Bandeira. Mas foi um governo de muito pouca duração, muito curta duração, porque a situação complicou-se e houve necessidade de se criar um governo de fusão.
um governo de fusão entre os regeneradores e os históricos, e tudo para acorrer à situação económica, que não era nada brilhante. E esse governo foi presidido por Joaquim António de Aguiar. E tinha como Ministro da Fazenda Fontes Pereira de Melo. Como havia necessidade de dinheiro, Fontes Pereira de Melo criou o Imposto de Consumo. E ao criar o Imposto de Consumo, foi originar uma onda de revolta tremenda que veio do norte para sul, veio do Porto para Lisboa. E rebentou no Porto em janeiro de 1868. E por isso é essa onda de revolta contra o Imposto de Consumo chamou-se a Janeirinha. Os comerciantes disseram que deixavam ficar os géneros nas alfândegas. Criaram uma comissão de protesto, vieram protestar a Lisboa. Foram apoiados pelo conde de Peniche, que era um dos instigadores da Janeirinha. E como resultado, o rei disse que ia resolver o problema, caiu o ministério, subiu ao poder o Ministério Ávila, o futuro Duque de Ávila era o primeiro-ministro. Foi dada a Dias Ferreira a missão de fazer a reforma tributária, mas essa reforma tributária não agradou de forma nenhuma aos homens da Janeirinha, muito menos ao conde de Peniche, e mais rebuliço na rua. E esse rebuliço na rua retratou-se na posição que o povo tomou. Dizia o povo, nas suas manifestações, nem mais um vintém. Enquanto se mantiverem as conesias, enquanto se mantiverem os ordenados de luxo aos funcionários que não fazem nada, enquanto se mantiverem os grandes ordenados para o corpo diplomático, e enquanto se mantiver a quantidade dos rios de dinheiro que são entregues ao alto clero, nós não pagamos nem mais um tostão. O governo prometeu que ia emendar as coisas. Subiu ao poder o governo Sá da Bandeira. No governo Sá da Bandeira, que não tinha apoio dos partidos, iam dois homens, dois verdadeiros lutadores pela causa popular. Um deles era o bispo de Viseu, Dom António Alves Martins. O outro era José Latino Coelho. Quer um, quer outro foram dois lutadores pelos direitos dos mais desfavorecidos. Apoiaram os mais fracos contra os mais fortes, olhando os mais fortes de olhos nos olhos. Eram dois extraordinários oradores. O bispo de Viseu manteve-se fiel à causa monárquica, à monarquia, digamos assim, enquanto que Latino Coelho abraçou a causa republicana. Mas este governo Sá da Bandeira, como vos disse, não tinha base de apoio partidário e acabou por cair. E foi substituído pelo governo Lolé, em 1869, novamente o governo Lolé. Mas o governo Lolé era, no dizer das oposições, um governo para queimar. Porque realmente a situação era tão complicada, a capacidade de resolução do governo Lolé era tão pouca, que as oposições chamavam isto um governo para queimar. É nessa altura que regressa de Paris o Marechal Duque de Saldanha, que ele era embaixador. E diziam as más línguas que tinha passado por Madrid, e ele, que era um maçom e um iberista, tinha contactado com o general Prim, numa altura terrível da vida espanhola, em que se aproximava a queda de Isabel II, de Espanha, que aliás tinha visitado Portugal no início do reinado de Dom Luís, e que os seus sonhos iberistas vinham novamente inflamados. Bem, isso não corresponde grandemente à verdade, como veremos na sequência. Mas havia outra coisa que muito temiam os políticos. Era o espírito golpista do Marechal Saldanha. Se alguém na história de Portugal foi um golpista nato, foi João Carlos de Oliveira Daun, o Duque de Saldanha. E, com medo que esse espírito golpista o levasse a fazer alguma, Lolé fez mudanças de unidades, mudou comandantes saldanhistas, fez transferências de pessoal. Mas assim e tudo, no dia 19 de maio de 1870, quase um ano depois de ter regressado de Paris, aqui estava no Palácio da Ajuda, com armas, bagagens e tropas, o Duque de Saldanha a exigir a demissão do governo Lolé. E é curioso que foi neste palácio recebido pela rainha Dona Maria Pia, que lhe disse que se ela fosse o rei, o mandava fuzilar. Só que ela não era o rei,
nem o mandou fuzilar e Saldanha sucedeu a Lolé como primeiro-ministro. Foi uma curta aventura, é a última aventura de Saldanha na política. O governo durou até 29 de agosto de 1870 e teve duas virtudes. Uma foi virar contra ele todas as forças políticas, conseguiu uma unanimidade da oposição. E a segunda foi, muito embora Saldanha fosse iberista, ter tido o bom senso, ter evitado uma União Ibérica. Mais uma vez os espanhóis o tentaram, desta vez de uma maneira subreptícia. Quando caiu Isabel II, os progressistas espanhóis vieram a Portugal e vieram convidar Dom Fernando de Saxe-Coburgo, portanto, o pai do rei, para subir ao trono em Espanha. Mas foram mais longe. Lançaram o seu convite a Dom Luís I, admitindo que abdicasse no príncipe real Dom Carlos e fosse para rei de Espanha. É claro que Dom Fernando não lhes disse que não, mas aquilo que lhes disse foi que havia uma coisa que ele impunha à partida: a separação das coroas. Que nunca, por nunca ser, as coroas se poderiam unir ou a Espanha poderia novamente ter com Portugal uma monarquia dual. Isso era condição sine qua non. Os espanhóis aproveitaram essa condição, ou contrariados, ou porque a situação matrimonial de Dom Fernando também não era muito convidativa. Dom Fernando tinha casado em segundas núpcias com uma cantora de ópera, a Condessa d'Edla. E esta Condessa d'Edla era uma senhora que casou com Dom Fernando num casamento morganato. E isso era um bocado um impedimento também para que Dom Fernando subisse ao trono de Espanha. E na realidade, nem Dom Fernando, nem Dom Luís subiram ao trono de Espanha, e quem subiu foi Afonso XII, o filho de Isabel II. E é curioso que quem deu a ideia de que essa talvez fosse para a Espanha a melhor solução foi um português, Andrade Corvo. Se nós olharmos para a história de Portugal e a quisermos estudar por grandes ciclos, temos um ciclo inicial da Reconquista e da afirmação da independência, um ciclo atlântico, um ciclo do Oriente, um ciclo do Brasil e um ciclo africano. O povo português começou a tomar verdadeira consciência do problema africano em 1869, quando um régulo da Zambésia, o António Vicente da Cruz, a quem chamava o Bonga, se revoltou. Revoltou-se e destroçou uma coluna de 600 homens, comandada pelo Tenente-Coronel Portugal Vasconcelos, que saiu contra ele para pacificar a região. Esta tomada de consciência foi ainda mais alertada quando o cônsul inglês na Serra Leoa foi à ilha de Bolama, no Rio Grande, arriou a bandeira portuguesa e içou a bandeira inglesa. Isto apesar dos protestos do conde de Laverdio, que tiveram todas as desculpas de Londres, mas junto com a questão do Zaire, levou a que o povo português identificasse daí para a frente a Inglaterra como o grande inimigo de Portugal em África. Isto foi um ponto extraordinariamente marcante também no reinado de Dom Luís e, em 1869, este ponto, por assim dizer, explodiu. Era numa altura em que era primeiro-ministro Sá da Bandeira, o gabinete Sá da Bandeira, como se dizia, e tinha um ministro da Fazenda,
que era o Conde de Samudens. Nesta altura estava-se no início, no arranque de todas as obras que depois vieram a caracterizar em pleno período do fontismo. E esse início do fontismo era feito com base no fomento das comunicações. E esse fomento das comunicações, as linhas de caminho de ferro, as estradas, as pontes, etc., exigiam muito dinheiro e Portugal não tinha esse dinheiro. E o Conde de Samudens e o governo português pediram um empréstimo à França. Mas os franceses não deram o empréstimo. E não deram o empréstimo porque a imprensa francesa, sobretudo aquela que estava ligada a grupos capitalistas que tinham ficado fora do empréstimo, protestou. Fez um grande escarcéu nos jornais franceses e o empréstimo não veio. E o Conde de Samudens teve que recorrer à prata da casa, como se costuma dizer, e conseguiu arranjar um empréstimo de capitalistas portugueses. Mas esse empréstimo não chegava para as obras de fomento que ele queria fazer. Era necessário mais dinheiro. Então abriu-se uma necessidade de capital, tinha que se ir buscar dinheiro a algum lado. Ora bem, o Conde de Samudens foi buscar dinheiro às classes mais elevadas. Foi logo onde ele foi atacar. E a primeira entidade que ele atacou foi a família real. Com o apoio do rei e o aplauso do rei. O que mostra até que ponto o Portugal daquela altura e o chefe de Estado daquela altura estava perfeitamente entrosado na política portuguesa e, com um espírito extraordinariamente patriótico, apoiava essa política. Foi uma das grandes características de Dom Luís. Foi um homem institucional, um excepcional patriota, apoiando sempre que podia todos os governos que teve. E, neste caso, apoiou com 36 contos do seu rendimento anual. E também do rendimento anual da rainha e dos príncipes. Cada príncipe dava 4 contos da lista civil, como era chamado. Ora, com este dinheiro e o empréstimo, conseguiu o Conde de Samudens, o empréstimo dos capitalistas portugueses, comprar as linhas de sul e sueste, as linhas de caminho de ferro. E isso despoltou o empréstimo britânico de 4 milhões de libras feito pela Casa Gosha. Mas havia necessidade de pagar esse empréstimo. Esse empréstimo era pago em 30 anos, se não me engano. E recorreu-se aos tabacos e às alfândegas. Mas como o dinheiro não chegava, houve necessidade de ir pelo crédito predial. Bom, a primeira parte da política do Conde de Samudens veio aqui ao Parlamento e passou com uma ligeiríssima margem. Nesta sala onde nos encontramos, a Câmara dos Digníssimos Pares do Reino, como era chamada, passou com um voto. Ganhou por um voto. E aqui ao lado, na Câmara dos Deputados, com 18 votos. Portanto, foi mesmo no limite que foi aprovada a política económica do Conde de Samudens. Mas, na Câmara dos Deputados, levantou-se a voz de José Luciano de Castro, um extraordinário orador, que, defendendo as classes mais favorecidas, destroçou completamente a possibilidade de se mexer no crédito predial. E o Conde de Samudens demitiu-se. Nesta altura, acelerava-se a questão ibérica. Havia uma grande falange de apoio iberista em Portugal e na Espanha. E dirigia na Espanha o grande orador que depois foi Presidente da República Espanhola, Emílio Castelar. E Emílio Castelar mandou uma carta com, por assim dizer, a apologia da União Ibérica. Diziam eles que era um bloco estratégico invencível, pela força que tinha, não só na Europa, dominando o Mediterrâneo, a sua projeção atlântica, o poder que tinha em África e o poder que tinha na América do Sul, e até em algumas zonas da América do Norte, e que era a potência marítima por excelência. Esta era a grande bandeira, por assim dizer, de Emílio Castelar. E, num discurso famoso, na Câmara dos Deputados,
Rebelo da Silva desmontou ponto por ponto a teoria de Emílio Castelar, apontando sempre não a inviabilidade, mas o perigo que representava para Portugal uma União Ibérica, mesmo que à partida nos desse, aparentemente, todas as vantagens. Em Portugal, Saldanha abandonava a vida política e aceitava a embaixada em Londres, onde veio a morrer. Enquanto que as novas experiências de governo de Sá da Bandeira e António José Dávila fracassavam. Era primeiro-ministro António José Dávila, nesta altura, estamos em 1871, quando um grupo de intelectuais de nova vaga, considerados rebeldes, decidiu fazer as famosas conferências do Casino, ou conferências democráticas, que tinham lugar no Casino lisbonense. Este grupo de intelectuais era encabeçado por Antero de Quental, Adolfo Coelho, Augusto Soromanho, Eça de Queiroz, José Fontana. Inaugurou o ciclo Antero de Quental, com uma conferência que ficou famosa, O Espírito das Conferências. E logo aí mostrou qual era o espírito das conferências. Um ataque cerrado ao catolicismo e o preconizar de uma República Federal e de comunas proletárias em toda a Península Ibérica. Numa segunda conferência, o mesmo Antero, sob o título As Causas do Declínio dos Povos Peninsulares, apontou-as como a Contra-Reforma, o absolutismo e os descobrimentos e conquistas. E chegou a vez de Salomão Saraga fazer a sua conferência, que se ia intitular qualquer coisa relativa à discussão da divindade de Jesus Cristo. Bom, aí o futuro Duque d'Ávila, António José d'Ávila, primeiro-ministro, mandou fechar o Casino e acabar as conferências. E foi um escândalo, foi um barulho ter fechado o Casino, ter acabado as conferências. E encabeçavam esse barulho Alexandre Herculano e José Fontana, que tinha acabado de fundar o Partido Socialista. E tal foi o barulho, e já tão pouco era a base de apoio de António José d'Ávila, que o Sr. Dom Luís demitiu o Ministério Ávila e nomeou o Partido Regenerador para formar governo, entregando o governo a António Maria Fontes Pereira de Melo. Chegava Fontes Pereira de Melo, que foi primeiro-ministro 3 vezes, ao governo da nação. E com ele chegavam também os tecnocratas. Aos governos de choque ideológico ia suceder o governo tecnocrata, o governo da ação, o governo que ia projetar Portugal, que ia modernizar Portugal. Empenhou-se no fomento das vias de comunicação, estradas, viadutos, pontes, a rede de caminhos de ferro, num país que carecia completamente de vias de comunicação. O telégrafo, os primeiros selos fiscais, mas mais, a remodelação do Exército e da Marinha. O frontismo é um período brilhante da história do liberalismo português e da história de Portugal. E, em Espanha, a República Espanhola, a Primeira República, subiu ao poder. Foi uma república de vida efêmera, 1873-1874, mas teve grandes reflexos em Portugal.
influenciou muito o movimento republicano português. Apareceram os primeiros grandes vultos desse movimento republicano. António de Oliveira Marreca, José Estevão, Rodrigues Sampaio. Apareceu um jornal republicano dirigido por Conselheiro Pedroso, que era a República. E os primeiros deputados com conotação republicana chegaram ao Parlamento. Um deles, Rodrigues de Freitas. E a primeira coisa que Rodrigues de Freitas pediu foi que se reduzisse a lista civil do infante Dom Augusto, de 16 contos por ano para 2 contos e 800. E o que sobrava fosse aplicado na instrução pública. E interessa aqui acrescentar que a primeira vez que houve um Ministério de Instrução Pública em Portugal foi durante o governo de Saldanha, em 1870. É incrível, mas é verdade. Ora, quando foi pedida essa redução da lista civil do infante Dom Augusto, também 2 deputados monárquicos, Luís de Campos e Mariano de Carvalho, pediram a redução drástica da lista civil de Dom Fernando II. Mas tanto tinha sido o dinheiro que Dom Fernando II tinha dado do seu bolso para acudir a situações de grande dificuldade do erário que as propostas acabaram por ser chumbadas no Parlamento. Foi mais ou menos por este tempo que em Portugal se aprovava o Código Civil. Aprovava-se o Código Civil, o que, junto com a abolição da pena de morte para crimes civis, que, como se recordam, foi assinada em 1867, colocava Portugal na vanguarda da luta pelos direitos humanos. As ideias de Marx, Engels, Bakunin chegavam a Portugal pela mão de 3 espanhóis, Mora, Morago e Iglesias, e eram imediatamente abraçadas por Antero de Quental, José Fontana e José Bonança, líder dos primeiros movimentos operários, líder das primeiras greves dos trabalhadores. Este movimento, a Internacional, teve também uma grande influência na vida do proletariado português, porque Portugal, como devem estar a ver, estava dividido entre o Portugal de Lisboa e Porto e o Portugal profundo. O Portugal de Lisboa e Porto, muito agarrado às correntes políticas, seguindo todos os protestos e os choques da política. Mas o Portugal profundo estava alheio, praticamente alheio a tudo isto. Os ataques a Fontes e ao rei sucediam-se a diário. Às vezes chegavam até ao insulto. Apareceu um jornal político-jocoso, uma crítica bem-humorada à política. Esse jornal chamava-se o António Maria. António Maria Fontes Pereira de Melo. E António Maria era aí posto em confronto, em caricaturas, com uma imagem que hoje todos conhecemos, adotámos, é nossa. O Zé Povinho era diretor do António Maria, Rafael Bordal Pinheiro. É engraçado que a vida política portuguesa sofreu, neste período 1873-74, com a República Espanhola, 1879, com a adesão de Ramalho Ortigão ao Partido Republicano e o grande comício da Rua dos Condes, organizado por Teófilo Braga, uma grande evolução. A queda da República Espanhola motivou uma ascensão, novamente, dos partidos monárquicos em Portugal, um apagar daquele boom da República. E, na Granja, em 7 de setembro de 1876, reuniram-se os partidos histórico e reformista para, juntando-se, fundindo-se num partido progressista dirigido por Anselmo José Branco, constituírem uma alternativa
ao Partido Regenerador, que com a imensa projeção e o prestígio de Fontes Pereira de Melo, assambarcava a vida política portuguesa. Quase ao mesmo tempo, um pouco antes, em 25 de março de 1876, no Hotel dos Embaixadores em Lisboa, juntavam-se os grandes vultos do ideal republicano. Um jantar que ficou famoso, presidido por António de Oliveira Marreca, e lançaram-se as bases do Partido Republicano. E o que é curioso é que os dois ideários, o do Partido Progressista e o do Partido Republicano, baseavam-se no vintismo, no setembrismo e tinham um certo toque patoleia. Diferiam apenas na natureza do chefe de Estado, o rei ou o Presidente da República. Eu pergunto-me, tudo estava no auge quando, internacionalmente, ao mais alto nível de Estado, Portugal era atacado em África. Nós já tínhamos mandado tropas para Angola por causa de uma revolta dos Demos. Havia uma nítida intenção da França, da Bélgica, da Alemanha de ocuparem a Foz do Zaire. O problema do Zaire, que já durava há muito tempo. A Inglaterra, que nos apoiava na Foz do Zaire, criticava-nos no resto do nosso ultramar, onde estávamos há perto de 400 anos. E criticava-nos dizendo que nós não tínhamos força, não tínhamos expressão para ocupar tudo aquilo que historicamente reclamávamos, que nos limitávamos a ter umas quantas feitorias costeiras para apoio ao tráfico de escravos. Ao mesmo tempo, Livingstone, Stanley, Grant, Brazza faziam as suas incursões na Bacia do Zaire. O grande objetivo deles era a Bacia do Zaire. Nós, portugueses, é que levámos Livingstone pela mão até ao sítio onde ele depois reclamou tanta coisa. Apareciam Brazzaville, Stanleyville. Era a França, era a Bélgica de Leopoldo II, a reclamarem aquilo que historicamente tinha sido português, era português há 400 anos. E em lugar de haver um movimento de apoio à luta da monarquia, à luta do rei, à luta do governo, por aquilo que era nosso, havia um ataque sistemático, permanente, demolidor ao rei e ao governo. Portugal resolveu aceitar o desafio. E em 1877 a Sociedade de Geografia deu apoio a uma célebre aventura africana. Foi ela levada a cabo por dois oficiais de marinha, Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo, e um oficial do exército, que foi Serpa Pinto. Estes três homens escreveram uma epopeia no coração da África Negra. Serpa Pinto, de Benguela até Obié, na esteira, por assim dizer, desse sertanejo, desse herói nacional, essa personalidade invulgar que foi Silva Porto. Capelo e Ivens, em duas viagens, conseguiram fazer a ligação de Angola à Contracosta, título depois do seu livro, de Angola à Contracosta. Entre o Zaire e o Zambeze, entre Moçambique e Quelimane, no coração da África Negra, numa expedição científica, numa expedição de soberania. Isto acompanhava o esforço militar nos Demos, isto acompanhava a nossa presença em Moçambique, isto mostrava ao mundo que Portugal tinha um direito histórico de 400 anos para estar onde estava, mas tinha muito mais, tinha a capacidade de lá estar. E era isso que o mundo de então não queria admitir. Nem franceses, nem belgas, nem alemães, nem ingleses. Não queriam admitir. Ora, nem eles, nem muitas vezes
políticos, intelectuais, movimentos que se geravam na metrópole portuguesa e esqueciam-se que viviam numa sociedade internacional que naquela altura, como hoje, não tem amigos, tem interesses e não tem nem juiz, nem polícia, nem legislador. E ontem, como hoje, manda o mais forte. E o mais forte naquela altura era a Inglaterra. O barulho foi tanto, o chinfrim, desculpem o termo, foi de tal ordem que o Sr. Dom Luís demitiu o governo de Fontes Pereira de Melo e subiu ao governo o Partido Progressista de Anselmo José Branco. Entrava-se, efetivamente, numa fase muito ativa do rotativismo entre regeneradores e progressistas. É nessa altura que este rotativismo fica perfeitamente marcado na política portuguesa. Bom, enquanto isto sucedia no norte do país, o povo do Porto, os seus comerciantes, os seus agricultores, tinham um problema que muito os preocupava. O caminho de ferro de Salamanca por Vilar Formoso para a Barca d'Alva, que eles consideravam capital para o desenvolvimento do norte, para a circulação de mercadorias. Já havia um que vinha de Badajoz pelo Alentejo. Ora, nesse momento os políticos discutiam o problema financeiro que estava na base de se fazer ou não esse caminho de ferro no norte. É claro, Portugal não tinha dinheiro para todo o fomento do desenvolvimento que Fontes Pereira de Melo lançou no país, tinha que pedir empréstimos. Pois, se hoje é como é, imaginem naquela altura. Ora, é claro que os partidos tinham uma palavra a dizer. E como estavam em guerra permanente uns com os outros, não se entendiam, nem se queriam entender. Tinham a questão do caminho de ferro de Salamanca, Vilar Formoso, Barca d'Alva em suspenso. O povo do Porto, os seus comerciantes, os seus lavradores, vieram pedir ao rei que metesse os políticos na ordem e que andasse para diante com aquele caminho de ferro que era capital para eles. É uma altura esta de celebrações em Portugal. Em 1882, a maçonaria, que estava unida, tinham finalmente o grande Oriente Lusitano unido com o Conde de Paraty e José Elias Garcia, presidiu e organizou e apoiou o centenário do Marquês de Pombal, em 1882. Lançou-se a primeira pedra do monumento da Rotunda e a maçonaria chamou a si a vitória de Pombal sobre a Companhia de Jesus. Era mais uma acha na fogueira do anticlericalismo. Mas a grande celebração, aquela que realmente marcou profundamente a vida portuguesa, aquela que foi abraçada pelo Partido Republicano e que o projetou na sociedade portuguesa e no povo português, e onde ele se apresentou como uma alternativa histórica e patriótica, foi na celebração do terceiro centenário de Camões, em 1880. As comemorações do terceiro centenário de Luís de Camões, em 10 de junho
de 1880 foram o motivo da criação de um movimento de intelectuais que reuniam elementos de todo o espectro político. Destacavam-se, no entanto, os avançados, os republicanos. Não havia dúvidas nenhumas de que havia um aproveitamento das forças mais avançadas da política portuguesa para chamarem a si, com a celebração de Camões, a materialização das grandes virtudes, das grandes amarras da tradição da pátria portuguesa. Receava-se uma manifestação da maçonaria. Dizia-se que estava preparada uma grande assoada à família real, com arruaças, com insultos. E depois das manifestações celebrando Camões, foi a vez da família real regressar ao Paço. E quando regressava ao Paço, começaram-se a formar grupos de populares que iam gritando o seu protesto contra o Tratado de Lourenço Marques e contra tudo quanto, afinal de contas, a família real representava. E esse grito contra tudo o que a família real representava, na base da existência da instituição monárquica, refletia-se nos vivas e no apoio dado às ideias novas. Apareciam até vivas à República. Não há dúvida nenhuma de que a aceitação, até uma permissividade, digamos assim, do regime monárquico, permitia que estas manifestações se dessem, que houvesse este ataque direto à família real quando se deslocava em Lisboa. A grande manifestação da maçonaria, diziam, estava preparada para a Rua do Arsenal. E quando a carruagem real ia entrar na Rua do Arsenal, a rainha Dona Maria Pia mandou parar a carruagem e deu ordem ao comandante da escolta para destapar os carros e seguir a passo para a ajuda. Aquele ato tão simples da rainha, de coragem e ao mesmo tempo de confiança, no povo que estava ali, até numa certa tensão, dirigindo poucas amabilidades à família real, levou a que a atitude da multidão mudasse completamente. E daí para a frente, a aclamação à família real, os vivas ao rei e à rainha, fossem estentórios, fosse uma manifestação de grande fervor popular. Falhava a assoada preparada pela maçonaria, mas continuavam os problemas ligados ao Tratado de Lourenço Marques, que na realidade tinha sido cozinhado pelos regeneradores. E o tratado, enfim, era aceite ao nível mais alto, porque a Inglaterra era a superpotência e era a Inglaterra quem lucrava com o Tratado de Lourenço Marques. A utilização dos rios, dos portos, a construção do caminho de ferro, a passagem de tropas, tudo isso quase que parecia como uma abdicação da soberania de Portugal relativamente a Moçambique. E não era mais do que um reflexo, podemos dizer, de sempre, do poder de decisão da superpotência. Na tal sociedade internacional, como vos tenho dito, não tinha nem juiz, nem legislador, nem polícia. Ora, este Tratado de Lourenço Marques foi objeto de grandes discussões. A Inglaterra mandou uma esquadra aqui para o Tejo, vinha visitar Lisboa. E isso levou a que os republicanos fizessem manifestações por toda a parte. No Porto, as manifestações foram extremamente violentas.
Achava-se que isto era uma ingerência da Inglaterra numa altura em que Portugal ia decidir a assinatura do tratado. E a Inglaterra dizia que não alterava nem uma vírgula ao tratado. No fim, lá se conseguiu que todos aqueles direitos dados aos ingleses, em vez de perpétuos, passassem a ser só por 12 anos. Mas todas essas minudências não alteraram em nada o levantamento que havia contra o tratado. Caía o governo progressista. O governo progressista que praticamente não tinha tido grande influência no cozinhar do Tratado de Lourenço Marques, e subia ao poder o gabinete de Fontes de Pereira de Melo. Iniciava-se assim a segunda fase do rotativismo. Alternavam-se regeneradores e progressistas com as suas clientelas industriadas. Ora, é mais ou menos por esta altura que se acende novamente a questão do Zaire. A questão do Zaire já há mais de 30 anos que existia. E as dúvidas que se punham ao direito histórico de Portugal sobre aquelas terras eram dúvidas que muito ofendiam a opinião portuguesa. E mais, quando sabíamos que por trás de tudo aquilo se mexia a Inglaterra, que era o nosso grande inimigo em África, mas que também a Bélgica se estava agora a mexer. O rei Leopoldo II, aliado com Stanley, queria a margem direita do Zaire e queria ali fazer o Estado Livre do Congo. Portugal sentia-se esbulhado. A Inglaterra obrigava-nos quase a marcar a fronteira de Moçambique na confluência do Rio com o Chire. E os portugueses propuseram a realização de uma conferência internacional para resolver todas essas questões africanas. Foi a Conferência de Berlim. Essa Conferência de Berlim, que se realizou em fins de 1884 e princípios de 1885, não nos foi nada favorável. Foi uma coisa muito confusa. E os nossos direitos não foram respeitados, porque esta é que é a verdade. Portugal foi esbulhado no Congresso de Berlim. A margem direita do Zaire passava para a Bélgica. Ali criava o Estado Livre do Congo, o tal sonho de Leopoldo II. Nós ficávamos com a margem esquerda, tínhamos os direitos de navegação, mas tinha havido um esbulho. Em 15 de novembro de 1885, falecia o rei Dom Fernando II. Em maio de 1886, casava o príncipe real Dom Carlos com a princesa Dona Amélia de Orleans e vinham viver aqui, para o Palácio de Belém, onde nos encontramos. E aqui nasceram, em 1887, o príncipe real Dom Luís Filipe e em 1889 o infante Dom Manuel. A morte de Fontes Pereira de Melo levou à direção do Partido Regenerador António Serpa Pimentel. Assinaram-se vários contratos para a construção do Porto de Lisboa. Era uma obra capital no grande plano de fomento que o fontismo desenhara para Portugal. Mas também se esboçou o monopólio dos tabacos. E isso levantou uma série de protestos no mundo do trabalho. É curioso que é precisamente o setor dos tabacos e o setor da tipografia que vão originar os primeiros movimentos de trabalhadores, os movimentos de operariado em Portugal. Ora, outro dos assuntos que muito preocupava o governo que ganhou no Parlamento, apesar de haver divisões dentro do Partido Regenerador, era o problema da África.
Nesta altura, criou-se o Distrito Independente do Zumbo. Criou-se também uma intendência geral para tratar dos assuntos indígenas no território de Gaza. Começaram-se a querer fazer delimitações de fronteira, precisamente para impedir a entrada no território português de verdadeiros agentes subversivos, que pertenciam, na sua grande maioria, à South Africa de Cecil Rhodes, protegidos, portanto, pelo governo inglês de Lord Salisbury, mas também incluíam missionários. E eles iam ao nosso território para procurar instigar os indígenas à revolta. Nós estabelecemos alguns contactos com os indígenas, na medida em que eles aceitavam, mas a verdade é que nos debatíamos com uma vaga de fundo, um crescente problema que nos estava a ser levantado pelo nosso mais velho aliado. E esse problema entroncava na questão do mapa cor-de-rosa e no choque que o mapa cor-de-rosa significava para o sonho da ligação Cairo-Cabo, que tinha à cabeça Cecil Rhodes. Entretanto, o Dom Luís, que se encontrava aqui na Cidadela de Cascais, depois de uma cruel doença, falecia em 19 de outubro de 1889. E a Rainha Dona Maria Pia foi uma enfermeira permanente à cabeceira da cama do marido. Quando o Sr. Dom Luís fechou os olhos e faleceu, teve um gesto de rainha. Levantou-se, curvou-se diante do príncipe real Dom Carlos, que ia subir ao trono, e disse-lhe: Carlos, espero que sejas tão bom rei como tens sido bom filho. O Sr. Dom Luís I falecia. Era uma página que se virava na história da monarquia portuguesa. E o seu falecimento vinha ao encontro de uma tremenda crise que começava a agitar profundamente a alma portuguesa. O Sr. Dom Luís I foi um monarca institucional, foi um verdadeiro árbitro, agiu com o poder moderador como poucos monarcas na nossa história o fizeram. Foi nisso um homem extraordinariamente sagaz, de uma frieza e de uma honestidade de princípios que o tornaram famoso na Europa. E teve, para grande coroa de glória do seu reinado, o período áureo do fomento do fontismo. Ia-lhe suceder Dom Carlos I, preparado para ser rei, educado para ser rei e com alma de um grande rei. Eu gostava que no reinado de Dom Luís, com base neste pequenino dado que eu aqui vou dar ao João Duarte, Fialho de Almeida. Toda a gente sabe que Fialho de Almeida é um dos maiores, se não o maior jornalista português da história. Os Gatos, essa lenda da vida de Lisboa, o Barbear Pentear, o Saibam Quantos, todos os livros que ele nos deixou, mostram um trajeto curioso. Um homem que convida Dom Luís a deixar-se assassinar, num artigo que sai no jornal, convida o rei a deixar-se matar. E que depois progride politicamente e torna-se monarca. Isto mostra uma progressão de um intelectual que acreditou em qualquer coisa. E precisamente é isso que eu gostava que o Sr. Duarte nos analisasse. Um reinado em que é um reinado extremamente aberto, é um reinado com um rei absolutamente institucional, que respeita o jogo democrático, que não quer intervir e que se deixa insultar porque é a cruz que tem que levar, a cruz do chefe de Estado. Eu gostava que nos explicasse, para que aqueles que nos seguem
possam saber a opinião do Duque de Bragança sobre esta verdade da democracia portuguesa no século XIX. Certamente muito mais aberta e tolerante do que em quase todos os países da época na Europa. Comparando com a Inglaterra, com a Escandinávia, com enfim, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a liberdade de imprensa e de atividade política é muito maior em Portugal do que nesses países. Como, ao mesmo tempo, a educação provavelmente ainda não tinha ainda preparado as pessoas para esse tipo de liberdade, acabamos por entrar nos exageros e no descontrole. E com intelectuais a estimularem, a chamarem quase ao assassinato do rei, com intelectuais a prepararem atos terroristas, não há dúvida que nós hoje, ao considerarmos isso como aceitável, estamos a dizer que hoje também o terrorismo também seria válido. Nós não podemos condenar o terrorismo contemporâneo e, ao mesmo tempo, acharmos que um terrorista como, embora tenha sido já no reinado seguinte, como Aquilino Ribeiro, que preparava bombas, que quis participar no regicídio, conspirou no regicídio, vá agora para o panteão nacional como seja um modelo a seguir pelos portugueses, como um herói nacional. Eu não digo que esses terroristas não tenham grandes qualidades humanas e não estejam profundamente convencidos de que estão a fazer uma boa coisa. Agora, nós hoje não aceitamos o terrorismo, é considerado como um ato infame, não é? E, portanto, glorificar por um lado e considerá-lo como péssimo pelo outro, há aqui uma forma de esquizofrenia inaceitável. E, assim como as campanhas de calúnias e de perseguição sistemática pela imprensa, não são aceitos hoje em país nenhum, nem em Portugal. Como é que não se condena historicamente os factos que aconteceram na época do rei Dom Luís e no tempo do rei Dom Carlos, não é? Tem que haver um mínimo de coerência entre os nossos valores atuais e aquilo que achamos como aceitável ou não no passado recente. Não estamos a comparar com séculos atrás, estamos a comparar com o século XIX, não é? Que se passou há tão pouco tempo. Sr. Dom Duarte, no reinado de Dom Luís há dois acontecimentos que eu considero extremamente marcantes. O primeiro é, como resultado das conferências do Casino, dos movimentos revolucionários e republicanos que surgiram, a celebração do centenário de Camões. Portanto, o terceiro centenário de Camões é um momento onde a revolução vem à rua sem fazer a revolução. Portanto, mas mostra a cara. E não é perseguida, que é o que é engraçado. É que ninguém a persegue. Deixam-na estar ali, sabe-se o que eles querem, sabe-se o que eles dizem e não se desfez mal nenhum. Isso é extraordinário. Isso é absolutamente extraordinário. E o segundo aspecto é realmente o empenhamento, quer do rei, quer dos intelectuais reunidos na Sociedade de Geografia, para apoiarem a grande aventura de Angola à contracosta dos nossos exploradores africanos. Exato. Eu gostava que o Sr. Dom Duarte referisse esses dois aspectos. É claro, quer dizer, por um lado havia o país positivo que trabalhava, que era encorajado pelo rei e que tinha um projeto fantástico e estava a pô-lo em prática com grandes heróis e grandes descobridores em África, grandes exploradores, muitos deles africanos. Alguns dos grandes exploradores portugueses eram africanos, tinham mais facilidade em circular discretamente no meio dos sertões sem causar alvoroço às populações locais. Não é? E depois os outros que, por razões ideológicas, às vezes por ódios pessoais, outras vezes, mas geralmente por razões ideológicas, achavam que todos os meios eram legítimos para derrubar o regime e eram, em parte, financiados e apoiados pela Inglaterra, pelo governo inglês e por forças económicas, para não dizer pelo governo espanhol, que mais tarde, já então no tempo do rei Dom Carlos, comprovadamente preparavam a Revolução Republicana
Para quê? Porque aliados e nossos países amigos faziam isso. Porque, como sempre, põem os seus interesses à frente da justiça e do direito, e eles consideravam que, derrubando o rei, uma república em Portugal tinha que ser necessariamente fraca e incapaz de resistir aos seus interesses coloniais. E, portanto, a Espanha queria tomar conta de Portugal, como sempre foi uma velha ambição, e a Inglaterra do ultramar português. Para isso, nada melhor do que ter uma república instável. O que aconteceu foi que os republicanos, durante a República, o patriotismo português e o esforço dos militares conseguiram, apesar de tudo, impedir as maiores desgraças, não é? Pelo menos durante os primeiros. Mas é curioso que o Sr. Dom Duarte foca, porque vem ao encontro, afinal de contas, do que sucedeu no reinado de Dom Carlos. Portanto, no reinado de Dom Luís, houve toda a preparação, depois do ultimátum e do lançamento do imparável, com base na liberdade democrática do movimento republicano. E realmente isto não é dito hoje em dia nos livros de história. Quando se lê os livros de história, o que eles dizem é que a monarquia estava podre e caiu, como se fosse uma fruta muito madura, cai para o chão. É ridículo, não tem nada a ver. A monarquia estava talvez democrática demais para a sua época e para o nível de educação português. Será isso? Não sei. Era avançada demais, talvez. Mas isto não se diz, não é? E com esta deseducação sistemática, que foi também, essa desinformação foi muito divulgada pela Primeira República, por razões óbvias, para justificar o regicídio e o golpe militar. A Segunda República, no tempo do Dr. Salazar, também gostava de dizer que a monarquia liberal, que obviamente não podia funcionar, porque vivia em democracia. E, portanto, a democracia tinha que ser caos, desordem, o chamado demoliberalismo, como se minha criança soava-me qualquer coisa de demoníaco, demoliberalismo. E depois a Revolução Marxista de 74, enfim, que seguiu a 74, acabou por escrever outra vez uma história também negativa sobre a monarquia. Finalmente agora, com alguns livros independentes, com alguns bons historiadores, está-se a repor a verdade histórica e a fazer justiça ao passado.